recursos de Mas Estado. Mas a que é que serve, na verdade, dizendo? Ali na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com Sebacal... essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço A Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço A Nação, um programa de José Mário Correia. Ouvintes, muito bom dia. As nossas sinceras desculpas pelo relativo atraso que hoje tivemos e que faz com que o nosso programa vá para o ar um pouquinho mais tarde. Esta é a Rádio Alfa, sintonizem na praia 89.9, na região de Barlavento temos 96.7. Vamos, portanto, dar início a este programa, a esta edição do Espaço A Nação. Hoje propomos-nos debater a questão da economia marítima. A economia marítima, já sabemos, tem a ver com a utilização e a exploração do oceano de um modo geral. Para o objetivo particular deste programa, importa dizer que essa exploração do oceano tem a ver com atividades tradicionais como a pesca, a agricultura e as indústrias de processamento, sem esquecer naturalmente o transporte marítimo de carga. Este debate acontece numa altura em que se questiona não só a sorte dos nossos mares, como a sorte dos nossos recursos marinhos. Alguns armadores falam em excessos de licenciamentos de barcos estrangeiros sem a obrigação de colocar parte das capturas no mercado nacional, o que contribui grandemente para a escassez de matéria-prima. Na verdade, as embarcações estrangeiras licenciadas fazem as capturas em águas mais distantes, onde os barcos de armadores cabo-verdianos não chegam, impedindo naturalmente que os cardumes se aproximem do alcance das suas embarcações. Mas também nem sempre é bem visto o acordo de pesca com a União Europeia, igualmente com navios de grande alcance de navegação no alto mar. Na semana passada, o jornal A Nação trouxe declarações contraditórias do Ministro do Mar, Abrão Vicente. Num primeiro momento, o Ministro terá garantido que não há registros de nenhum barco a fazer pesca ilegal em Cabo Verde, quando na ribeira da Barca, na Ilha de Santiago, dias antes teria afirmado que navios de vários países, nomeadamente do Japão, da China, da Coreia, dos Estados Unidos e entre outros, mas também do Senegal, da vizinha Senegal, operam nas águas cabo-verdianas. Pelo que se sabe, o acordo com a União Europeia vem de 2019, caduca agora em 2024, mas há perspectivas de renovação, faltando saber se a derrogação das regras de origem acompanhará o novo acordo a ser assinado 2024-2029, ou se Cabo Verde já poderá caminhar sozinho, ir ao alto mar para além das 12 milhas e trazer o seu próprio pescado numa concorrência com a embarcação estrangeira. A certeza e a grande satisfação também provém da UCLA, Sociedade Ultramarina de Conservas, que, estando fora dos benefícios da derrogação inerente ao acordo de pesca com a União Europeia, vai fazendo pela vida, como nós sabemos, com apoios limitados do Estado, é certo, mas associado a uma parceria comercial e económica dos Estados Unidos da América. São $500 milhões de dólares prometidos pelos Estados Unidos para aumentar as exportações da SUCLA para os Estados Unidos, mas não se pense naturalmente que se trata de uma dádiva sem condições. A SUCLA, uma empresa com 85 anos de existência, lembro aqui, exportou em 2022 para os Estados Unidos praticamente o seu único mercado hoje em dia, acima dos 520 mil latas de 300 gramas, ou seja, mais do dobro daquilo que conseguiu em 2021. A exportação, escreve o jornal A Nação, não só não foi maior por falta de produto suficiente para satisfazer a procura de outros mercados, conforme de resto terá dito o presidente, o gerente da UCLA, Francisco Spencer. Para este debate convidamos mais uma vez o Governo, no caso o Ministro do Mar, que declinou. Nuno Martins, que é o diretor de gabinete do Ministro Abrão Vicente, disse que o Ministério do Mar não se fará representar neste debate.
Outra convidada é a embaixadora da União Europeia, Carla Grijó, que prontamente aceitou, condicionando, entretanto, a sua participação a uma gravação prévia, que foi o que nós fizemos, em resultado de compromissos antes assumidos. José Jorge de Pina, gestor de transportes marítimos e um grande ativista social, que aqui está nos nossos estúdios. José Jorge, muito bom dia. Bom dia. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Já nós. Temos também Paulo Varela, jurista, presidente da Rede Operacional da Pesca Artesanal. Paulo Varela, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, nós agradecemos. Convidamos também Francisco Spencer, gestor da UCLA, que participa a partir de São Nicolau, mas com gravação também prévia via telefone, em resultado das dificuldades de deslocação, mas também de outros compromissos antes assumidos. Outro convidado é João de Deus Lima, presidente da Associação dos Armadores de Pesca, que a última hora teve de cancelar a sua presença por força maior. Portanto, neste debate teremos a embaixadora da União Europeia, Carla Grijó, teremos, portanto, José Jorge de Pina e também Paulo Varela, que é jurista, mas também, como dissemos, o presidente da Associação o presidente da Rede Operacional de Pesca Artesanal. A partir de São Nicolau, como dissemos, teremos Francisco Spencer. Vamos então ao debate. José Jorge, comece por si. Quando falamos de economia marítima, falamos de quê, exatamente? Muito bom dia. Bom dia a todos, aos rádio ouvintes, ao meu colega Varela e a todos cá que fazem esse debate, fazem esse debate acontecer hoje. Quando falamos da economia marítima, nós estamos a falar, de facto, não é, de utilização e exploração do oceano. Não é? Portanto, um conceito breve. Estamos, portanto, a falar da exploração oceânica dentro de parâmetros de responsabilidade e exploração dos recursos marinhos e todo o processamento de transporte, da indústria de transporte marítimo no seu todo. Integra o exercício de atividades de produção, sendo economia, não é? Produção, distribuição de serviços e bens, segurança e proteção, visando a exploração de recursos do mar para o bem-estar, não é? E para a satisfação das necessidades humanas. Eu gosto muito, portanto, neste contexto, falar também da economia azul, que hoje em dia não falamos da economia marítima sem a referência à economia azul, cuja definição, muito rapidamente, acho importante trazer, porque certamente surgirá no decurso deste debate, não é, a necessidade do esclarecimento do seu conceito. Não é? A economia azul, ao fim e ao cabo, que no fundo trata da utilização e proteção do oceano, traça de uma nova economia que adiciona a sustentabilidade. Não é? A chave aí é o princípio de sustentabilidade em tudo o que é exploração dos oceanos. Não é? Traz, portanto, o conceito de sustentabilidade, adiciona o conceito de sustentabilidade à velha economia do mar. Não é? A economia azul é uma economia do mar sustentável, resultante do equilíbrio, não é? E a capacidade de longo prazo, não é? Dos ecossistemas oceânicos para suportar essa atividade económica, permanecendo resilientes e saudáveis. Portanto, no fundo, o que se apela é que haja o aproveitamento, não é? E perceber, ter o conhecimento do mar e trabalhar o mar com inteligência. Portanto, Paulo Varela, temos conseguido gerir tudo isto? E explorar também, e convenientemente? Da forma como tivemos a capacidade de fazer, o fizemos. O interessante seria perguntar se o estamos fazendo bem ou se o estamos fazendo da forma como melhor se ajusta às necessidades do país e daqueles que neste setor trabalham. Nós diríamos que, sem entrar em polémica,
que o setor, portanto, marítimo, pesqueiro e chegando até a economia azul, que acaba de referir o nosso colega, é um setor especial e também por isso exige uma intervenção e uma gestão especial. E esta especificidade é que nos exige de nós um esforço maior, um investimento maior, cuidados maiores e, quiçá, atenção e maior presença e, inclusive, estudos para que nós possamos estar em condições de, quando, ao investir, saber que estamos a investir de forma certeira. A título de exemplo, nós temos uma investigação, neste momento, marítima, que reclama recursos, reclama investimentos, reclama até trabalho. Quando nós, com 180% do território marítimo, não devíamos estar nesta situação. Então quer dizer que ainda há trabalho por fazer. Muito bem. E o José Jorge? Era só para complementar, indicando, como o jornalista já fez, as áreas dessa economia marítima, que é essencial cá nesse debate, portanto, explicitar rapidamente de que atividades económicas estamos a falar da exploração oceânica e que faz sentido cá para Cabo Verde, não é? Nós estamos a incluir na economia do mar as atividades das pescas, a aquacultura, que está introduzido, faltando aqui na parte do sul do arquipélago, portanto, essa atividade, tendo em conta a escassez de recursos oceânicos, do peixe nos oceanos, portanto é fundamental, né, a atividade da aquacultura, de recordar que atualmente no mundo 52%, não é, portanto, do pescado faz no fish farming, na aquacultura, porque os oceanos já não têm peixe devido portanto, a sobrepesca, vários atos ilícitos, atos de pesca irresponsável, a poluição, etc. Não é? Já quase não há peixe, portanto a aquacultura é fundamental não é? E é preciso expandir cá em Cabo Verde, nas ilhas, né? Neste momento, particularmente cá para Sotavento, onde não há peixe. Portanto, é preciso tudo o que é aquacultura, tudo o que é dispositivos de concentração de pescado, não é? Para que haja peixe para as ilhas cá ao sul. E as indústrias de processamento. Esse seria um grande grupo de atividades dessa economia do mar, particularmente para Cabo Verde. Na economia do mar ainda existe a extração do petróleo, não é? O turismo, as atividades offshore, que aqui ainda não se faz, as atividades offshore, a extração de petróleo ainda não se mexe, não é? O transporte marítimo de carga e passageiros, como disse, o turismo de cruzeiro, as instalações portuárias, a logística, não é? A tal plataforma de serviço portuário que queremos capacitar, a construção e reparação navais, não é? As estruturas e obras marítimas, o fabrico de estruturas marítimas, atividade de infraestruturas costeiras turísticas, que faz muito sentido cá, tudo isso é economia, até o turismo à volta de faróis, não é? São contas da economia marítima também, atividades emergentes, como as energias renováveis, não é? Do oceano, eólica, ondas, mares, a biotecnologia moderna, não é? De que falamos muito, marinha. Cabo Verde tem potencial na matéria de biocombustíveis, recursos genéticos, farmacêuticos, a mineração em águas profundas, que ainda aqui está longe, e a defesa das áreas marítimas e a segurança de pessoas e bens. Portanto, toda essa atividade informa, não é, a economia do mar, porque se trata de atividades para a satisfação das necessidades humanas e da economia para o desenvolvimento das sociedades. Muito bem, eu achei interessante, e Paulo Varela, essa questão de termos uma ideia daquilo que neste momento temos, razão pela qual talvez até se imponha um estudo neste momento
e vermos quais são os recursos que nos restam. E lembro aqui que ontem, por exemplo, antes de ontem, na última sessão parlamentar, o ministro Abrão Vicente avançou que só no ano passado o governo concedeu 70 licenças para barcos estrangeiros poderem pescar nas águas do arquipélago. São 34 da União Europeia, 18 do Japão, 11 do Senegal e os restantes residuais, e garantiu que só este ano, 2023, foram já atribuídas 56 licenças a barcos estrangeiros. Isso pode abrir alguma preocupação, sobretudo se tivermos em conta a nossa nem sempre forte capacidade de fiscalização nas nossas águas. O lado, talvez, de um relativo controle esteja, se calhar, a nível do acordo de pescas que nós temos com a União Europeia, e justamente por isso nós vamos passar a senhora embaixadora Carla Grijó, que participou na recente reunião de comissão mista no Mindelo. Eu gostaria de cumprimentá-la, muito bom dia, e agradecer-lhe pelo convite que aceitou, e perguntar-lhe que, não havendo renovação e sem balanço, do que falaram na comissão mista dia 10 dias no Mindelo, e se está tudo bem com a parceria de pescas. Vamos ouvir, portanto, a senhora embaixadora Carla Grijó. Vamos. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar com a vossa audiência sobre um tema que é, de facto, muito importante na relação bilateral entre a União Europeia e Cabo Verde. Como disse, houve na semana passada, no dia 9 e 10 de fevereiro, uma reunião regular da Comissão Mista que acompanha o protocolo de implementação do Acordo de Pescas. Teve lugar no Mindelo. E eu estive lá, assim como o Sr. Ministro do Mar, ambos inauguramos os trabalhos, digamos assim, e essa reunião serviu de facto para fazer o balanço da execução do Acordo de Pescas num ano que é muito importante. 2023 é um ano muito importante para o setor das pescas, porque este protocolo de implementação está em vigor até maio de 2024 e, portanto, este é o ano em que temos que começar a pensar na negociação do novo protocolo, que terá uma vigência semelhante. Este teve uma vigência de 5 anos e prevemos que o próximo protocolo tenha também essa vigência. E, portanto, este é de facto o momento de fazer o balanço do que é que correu bem, e penso que podemos dizer que há muita coisa que corre bem na execução deste acordo. Eu chamaria a atenção, por exemplo, para o facto de, desde 2019, a altura em que o atual protocolo entrou em vigor, até ao final de 2022, mais de 1.000 marinheiros cabo-verdianos já estiveram contratados por navios da União Europeia, em igualdade de circunstâncias com os marinheiros europeus, e esta é uma experiência que funciona como de capacitação dos próprios marinheiros cabo-verdianos para poderem trabalhar em embarcações com maiores dimensões e maior capacidade de pesca. Um outro resultado que estamos a acompanhar com interesse e que diz respeito a uma questão estrutural no setor das pescas em Cabo Verde é precisamente a da melhoria da capacidade da frota pesqueira cabo-verdiana. Nesta comissão mista, o Sr. Ministro teve a oportunidade de explicar quais são as medidas que o Governo tem estado a tomar nos últimos meses e anos, precisamente para incentivar os armadores cabo-verdianos a melhorarem a sua frota e a sua capacidade de ir pescar mais longe da costa, porque penso que esse é um dos grandes problemas estruturais que Cabo Verde tem sentido, as suas embarcações artesanais ou semi-artesanais não terem muita capacidade para se afastarem
das 12 milhas da costa de Cabo Verde. Outras coisas positivas que foram referidas neste acordo dizem respeito à forma como a parte da comparticipação europeia que é destinada à melhoria da governança marítima cabo-verdiana, como ela tem sido bem utilizada, e tivemos oportunidade, por exemplo, de visitar a Guarda Costeira, que tem beneficiado desse input. Senhora Embaixadora, mas onde é que entra o apoio sectorial da União Europeia e como vai ser gerido? O nosso apoio setorial da União Europeia, na verdade, a forma como se passa é que a União Europeia entrega uma comparticipação, e essa comparticipação, que é de 750 mil euros anuais, mas uma parte dessa comparticipação é destinada necessariamente à melhoria das condições do setor da pesca. E o Governo de Cabo Verde, nestas comissões mistas, o que faz é indicar à parte europeia a forma como tem estado a despender esse montante para este objetivo. Uma das coisas, por exemplo, que está a acontecer é um estudo sobre o setor das pescas e a economia azul, que vai depois ter reflexos no PEDS 2. Esse estudo foi precisamente financiado por essa parte da comparticipação europeia que é destinada à melhoria do setor das pescas, quer no que diz respeito à governação, quer também no que diz respeito ao desenvolvimento das comunidades pescatórias. Por exemplo, tem no início do ano, no início de 2022, melhor dizendo, a Euronews publicou uma reportagem sobre o setor das pescas aqui em Cabo Verde, entrevistou vários interessados, desde empresas até pescadores, e algumas das coisas que foram apontadas pelas comunidades pescatórias como melhorias foi o fornecimento de motores para barcos de pesca, a criação de fábricas de gelo que permitem a conservação do peixe durante mais tempo e a gestão do estoque, digamos assim, do peixe durante mais dias. São coisas muito concretas que são feitas com essa parcela da comparticipação europeia no acordo de pescas. E, portanto, o balanço é geralmente positivo. Do lado europeu também, devo dizer que os armadores europeus com quem nós temos contacto nos dão-se também feedback muito positivo sobre a forma como as licenças são processadas, com eficácia e rapidez, a forma como, de forma geral, o relacionamento com as autoridades portuárias em Cabo Verde é muito eficiente e isso justifica que as empresas aproveitem também bem este acordo de pescas. Portanto, o balanço é positivo. E agora, o que é que se segue e como prevê o futuro e o novo pacote 2024-2029 do novo acordo, portanto, de pesca entre a União Europeia e Cabo Verde? Vamos ter que fazer uma avaliação deste protocolo que termina em maio de 2024. Essa avaliação vai iniciar-se já nas próximas semanas. Há uma equipa de consultores contratados, é uma equipa independente contratada pela DG Mare, pela Direção-Geral da Comissão Europeia, que se ocupa destes assuntos dos acordos de pesca, que virá a Cabo Verde em março para falar com todas as partes interessadas, desde o governo, as empresas, os pescadores, as organizações não governamentais, qualquer stakeholder que tenha alguma implicação as instituições académicas e científicas, que também jogam aqui um papel importante, qualquer stakeholder que tenha um papel neste acordo. E o objetivo é não só fazer o balanço do acordo que agora se conclui, como também procurar antecipar como é que o novo
protocolo pode melhorar em alguns aspectos, pode incluir aspectos que não tenham sido incluídos neste protocolo que está agora em vigor e cuja vigência termina em maio de 2024. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão da proteção da biodiversidade e das zonas marinhas, que foi uma questão também referida durante a Comissão Mista. Desde dezembro, os governos ao nível mundial comprometeram-se a proteger 30% das suas... criar 30% de áreas protegidas, quer em terra, quer no mar. E esse é um elemento, por exemplo, que, do meu ponto de vista, se os consultores me perguntarem, eu diria que merece também ser incluído no novo protocolo. Mas haverá, com certeza, outros. Uma das coisas que me parece importante também para o futuro é procurar ver de que forma é que podem ser incentivadas mais descargas de pescado nos portos de Cabo Verde, e nomeadamente no Porto do Mindelo, onde estão... Não é exclusivo à indústria do setor das pescas noutras ilhas, mas ali digamos que há uma concentração do setor e as empresas têm uma queixa recorrente de falta de matéria-prima. E temos que ter... As empresas nacionais. Sim, as empresas, quer as nacionais, quer as empresas europeias que estão instaladas em Cabo Verde. De falta de matéria-prima, nomeadamente aquelas que se dedicam a produtos que são enlatados. Conservas, exatamente, transformação. E temos que procurar, em conjunto, encontrar formas de melhorar essa presença de matéria-prima para as empresas, e uma forma pode ser a de incentivar as empresas europeias a fazerem mais descargas. Eu acho que esse pode ser um encargo que podemos propor a esta equipa de consultores, estudar de que forma é que se podem criar esse tipo de mecanismos de incentivo e que incentivos. Eu não sou especialista no setor, mas parece-me, depois de estar aqui já há um ano a ouvir as várias partes interessadas, que uma parte essencial passa pela melhoria dos serviços portuários e dos serviços que os portos podem prestar. Isso é um incentivo para as embarcações a virem aos portos. Vindo aos portos também, potencialmente, haverá mais desembarques. E aí a União Europeia pode talvez também dar uma ajuda, não no curto prazo, mas no médio, longo prazo, que tem a ver com os investimentos que estamos a procurar captar para Cabo Verde no âmbito de uma iniciativa que é conhecida como Global Gateway, e que, no fundo, procura utilizar o orçamento da cooperação, o orçamento da União Europeia, que é destinado à cooperação com países terceiros, para captar investimentos mais vultuosos que são necessários para infraestruturas como, por exemplo, a melhoria das infraestruturas portuárias. E estamos a fazer bons progressos nessa via. Tivemos uma missão técnica do Banco Europeu de Investimento de visita a Cabo Verde em outubro de 2022, que esteve também no Mindelo, e estão já identificados alguns projetos que vão nesse sentido, da melhoria dos portos e até da introdução de elementos de proteção do ambiente nessa melhoria. Por exemplo, um porto onde uma embarcação possa fazer reparações, mas não só fazer reparações, como também
depositar de uma forma ecologicamente sustentável os seus óleos, os seus desperdícios, de forma a que não os deixe no mar, não é? Este tipo de ideia é uma ideia que eu penso que não diz diretamente respeito ao protocolo de implementação do Acordo de Pescas, mas no fundo tudo se integra, não é? Faz tudo parte do desenvolvimento da economia azul, que é um dos objetivos do governo de Cabo Verde, mas em relação ao qual a União Europeia também tem muita intenção de apoiar, porque é uma economia, no fundo o que se pretende é uma economia mais sustentável, mais amiga do ambiente, mas que tenha as pessoas no centro, não é? Que se perceba que as pessoas é preciso gerar rendimentos económicos que permitam às pessoas melhorar as suas condições de vida. Portanto, existem boas perspectivas de atrair para Cabo Verde esse tipo de investimentos. Nós aqui, a delegação da União Europeia na Praia, temos estado a trabalhar ativamente nisso, e as notícias que estamos a ouvir, ainda não temos um contrato assinado e, portanto, não podemos ainda divulgar muito sobre os detalhes, mas as notícias que estamos a receber de Bruxelas e do Luxemburgo, que é a sede do Banco Europeu de Investimento, são positivas. Muito bem. José Jorge Paulo Varela, pela intervenção da embaixadora da União Europeia, vemos um claro interesse da União Europeia nessa renovação. Por isso gostaria que no vosso comentário incluíssem não só isso, como também o grande problema estrutural que ela se refere, concretamente a nossa fraca capacidade de ir pescar mais longe, mas também essa comparticipação que a União Europeia já dá, até que ponto isso é bastante e conservável, digamos assim, no próximo pacote. A senhora embaixadora da União Europeia nos traz aqui interessantes elementos. O primeiro elemento que nós gostaríamos de destacar é quando ela nos diz que há falta de matéria-prima. Talvez este seja o elemento mais importante. A falta de matéria-prima é o quê? Falta de peixe. Portanto, o que ela nos diz claramente é que haver catina e peixe. Agora, isso preocupa-nos, porque se nós estamos num processo onde todo o trabalho gira à volta do peixe, como é que não temos peixe? Então, o que é que estamos a fazer aqui? Esta é a pergunta que fica. A outra questão que ela nos traz também preocupante é falta de, tanto uma frota, a melhoria da nossa capacidade de captura, a frota pesqueira cabo-verdiana. Portanto, não temos peixe, não temos como ir buscar os peixes. Aliás, não temos barcos, não temos peixe. Então, o que é que estamos a fazer aqui? Isto nos diz e não temos investigação. Temos capacidade técnica, temos excelentes técnicos cabo-verdianos, temos uma unidade montada em Mindelo com tecnologia muito bem, digamos que trabalhada e pensada, ultimamente com a cooperação alemã, mas não temos incentivo, não temos chamamento, não temos recursos investidos para o efeito. Portanto, o que é que estamos a fazer? Eu acredito que Cabo Verde precisa voltar à matriz. O que é que isso significa? Significa ir lá atrás e estudar o processo. Se nós, nos anos 80, tínhamos Mordeira, Salamanca, Pedra Badejo, que eram embarcações de pesca industrial, que abasteciam o país, exportavam. Foi lá que começamos, nos anos 80. Que tínhamos poucos quadros, tínhamos um país com gente miserável praticamente, tínhamos outros desafios. Cabo Verde conseguiu ir avançando, até que hoje dizemos, não, somos um país muito respeitado no mundo e tal. Então agora regredimos em certas áreas. Portanto, é preciso rever o setor. Mas, por outro lado, temos o desafio ambiental. O desafio
sistémico. Até que, como diz a senhora embaixadora, 30% dos países já se comprometeram em resolver o problema ambiental, criando áreas protegidas, etc. Mas as metas são muito mais desafiantes. Neste momento, o grande desafio que se põe é ou revemos o sistema do acordo, a base do acordo, que é a captura. Nós tínhamos cerca de 400 mil toneladas de cota. Não é isso? Corrija-me, colega. Ok. E depois o país vai assinando acordos, vai fazendo revisões, vai avançando, mas os números continuam quase que sem ser atualizados. E isto na decorrência do que estamos a falar sobre a investigação. E basta contactar o Instituto do Mar, talvez oficialmente não digam, mas em off é o que se diz. Os técnicos reclamam porque não estão a poder atualizar os dados. E temos esse desafio. Nós o que é que pensamos é que, se me perguntarem da forma mais radical possível, eu digo, há que suspender o acordo. O acordo. Há que suspender os acordos. E para o quê? Para falando desde o ponto de vista sistémico ambiental. Porque o resultado está na pesca costeira, que é a pesca que nós defendemos. A pesca artesanal. Mas, Paulo, o problema poderá não estar nesse acordo, efetivamente. Poderá estar nos armadores clandestinos, não autorizados, que, enfim, nós sabemos que navegam no alto mar e, de alguma forma, até travam uma competição com o acordo estabelecido com a União Europeia. Eu vou chegar lá. Por isso é que eu digo, neste aspecto, a minha visão radical seria, quer dizer, como disse Zé Carinha Reinalda, rebenta com tudo para começar de novo. Vamos suspender e então fazer um estudo geral, analisar o terreno e fazer. Mas também não podemos fazê-lo, porque nós, 25% do orçamento do Estado depende deste negócio. Então, por que é que Cabo Verde não para, faz um plano, e esta é a proposta mais sensata, faz um plano intergovernamental, não com os governos de fora, mas com os governos, quer dizer, um pacto nacional. Isso é que eu quero dizer. Que quando o governo A termina seu mandato, fazem-se eleições e as políticas mudam, mas a política de pesca não muda. Está a falar de um pacto de regime, portanto. Um pacto de regime. Obrigado pelo salvamento aqui. Um pacto de regime. Porque, repare, nós fazemos um acordo de pesca, estabelecemos uma cota, os números de barcos, mas depois vem esta questão que está a dizer agora. O governo que cessa o mandato agora, ele quer dar um show superior ao que cessou. E ele o que é que diz? Não, você negociou, você não negociou bem. Você negociou 50 embarcações e negociou X de cota e negociou a 18 escudos. Mas eu vou negociar a 20, 30 escudos. Ok, está bem. Mas quando chegar lá na União Europeia, o que os nossos governantes, o nosso Estado, a nossa política não nos diz é que nós somos fraquinhos no negócio, porque não temos capacidade. Nós somos pobres em termos de recurso. Então, quando vamos lá, o dinheiro eles é que têm. Aquilo que nós precisamos. Tem o dinheiro, nós não temos capacidade de ir buscar os peixes pela nossa própria embarcação. Exatamente. José Jorge, considere tudo isto e tente explicar-me também porque é que, envolvidos 45 anos após a independência, não conseguimos ter uma frota pesqueira e uma indústria de conservação pujante. Em geral, eu penso que, à semelhança de Portugal, urge, embora tenhamos em tempos uma carta de política para o mar, eu recomendo que de facto haja uma nova carta, portanto, atualizada sobre o setor do mar.
e isso, obviamente, incluiria, portanto, o setor de pesca em discussão. Portanto, essas políticas, não é? E as políticas normalmente se dizem que são avós, têm filhos e netos, como a estratégia, portanto, vem subjacente às estratégias, e uma ação, um plano de ação para o setor do mar. Aí se incluiria, obviamente, a parte de pescas. E aí trataríamos de muita coisa que o meu colega já disse, que tem a ver com a capacitação do armamento, incentivos para a adequação da frota pesqueira, a investigação. Não é? Por exemplo, você não tem resultados de investigação. Alguns pesquisadores, eles não chegam ao pescador de rincão, de mosquito. Eles não chegam. Se calhar não chegam sequer aos operadores das embarcações semi-industriais ou industrial, que atualmente praticamente não temos. Não é? Portanto, eu penso que subjacente a acordos, a licenciamento, deve haver todas as condições para o desenvolvimento do setor. Será que isso foi feito? Eu penso que, em parte, não é? Isso motiva o meu colega, não é? A fazer as considerações que fez. Cabo Verde, na minha opinião, não tem condições para ter, portanto, recursos pesqueiros abundantes. É por causa da sua própria natureza, da sua plataforma continental. Né? Cabo Verde, como se sabe, tem águas profundas logo a poucos, portanto, a menos de quilómetro da costa, já, portanto, o seabed, portanto, o fundo do mar, não é de forma a favorecer, portanto, plataformas ricas, não é? em plâncton e, portanto, condições para não temos estuários, não é? Grandes recursos pesqueiros. Não é? Nós estamos a falar, quando se fala da capacidade de pesca, por exemplo, em Cabo Verde, se fala em 10 mil toneladas ano. Bom, nós estamos a falar da frota interna, não é? A sua capacidade e a capacidade do estoque, a capacidade orgânica, halieutica de Cabo Verde. 10 mil toneladas ano. Só para fazer uma pequena comparação e ter uma ideia da dimensão desse estoque. Temos, não é? Guiné-Bissau, a quando de uma missão que fizemos para Guiné-Bissau, para cooperar em várias áreas. Na altura falava-se em 200 mil toneladas ano, Guiné-Bissau. Bom, a Guiné-Bissau tem a plataforma que tem, como sabemos, não é? Tem condições para abundância de pescado. Nós não temos abundância de pescado. Consequentemente, a contrapartida financeira não é grande coisa, não é? Por mais que, não é? Portanto, reclamemos, não é? A comparticipação financeira é necessariamente curta. Em geral, sobre o acordo de pesca, não é? Julgo que me está também a perguntar sobre isso. Há o ex-primeiro-ministro, julgo, não é? O José Maria Neves dizia, e acho bem, não é? Que o acordo de pesca é um acordo não necessariamente bom, mas necessário, não é? Porque se trata de ter contrapartidas em relação à exploração de um recurso que é migratório, não é? São espécies que migram, que passam por Cabo Verde, não é? E que de outra forma seriam capturados, não é? Tanto no limite da nossa zona económica exclusiva, não é? Como ilegalmente dentro da própria zona económica exclusiva. Quer dizer, você não tem por onde ir. Se você não, pelo menos, conseguisse esses recursos financeiros, esses recursos seriam, portanto, capturados, não é? De graça, digamos assim, não é? Portanto, há esse problema. Mas, portanto, não sei se muitos não sabem que, portanto, o exercício da pesca licenciada por estrangeiros, não é? Faz-se para além do chamado mar territorial. Esse mar territorial, como se sabe, é 12 milhas para além da linha de costa. Ou seja, 12 milhas multiplicado por 1.854 metros, não é? Você tem a noção, mais ou menos, de quantos
de quantos quilómetros da costa. Ora, essa distância, normalmente, o barco nacional não vai. A parte para dentro do mar territorial e das águas arquipelágicas são reservadas para a pesca nacional, para te vender. Né? Mas aqui também já vimos que os peixes não chegam. Agora, há essa queixa e eu julgo que tem razão de ser. Né? Os pescadores todos falam que, se você tem, não esqueça que a zona da África Ocidental tem o maior índice de pesca ilegal do mundo. Essa zona toda. Eu vi como exploram aí em Gana. Eu vi a frota que está aí, não é? a pescar. Se cada país da África Ocidental, e nós sabemos a capacidade de fiscalização dos acordos que têm, com os chineses, nomeadamente, eu vi uma frota que me amedrontou no Ghana. Se cada país tem esse tipo de acordo, e todos a pescar por aí, ilegal ou legalmente, como é que você tem peixe a entrar o mar territorial e a ser pescado pelos nossos pescadores que pescam em bancas e alguns outros espaços e das águas arquipelágicas e do mar territorial? Paulo, não é possível. Eles dizem que o peixe não entra, não está a entrar, já não há atum, já não há cera praticamente, etc, etc. Eu julgo que, de facto, não é, essa pesca muito mais sofisticada que a nossa, muito mais eficiente e eficaz, anda a prejudicar os recursos que entram. Eu estou falando entram porque são espécies migratórias. Paulo, eles comem tudo e não deixam nada. De facto, é isso que acontece, Damar. A comparação que faz o nosso colega, o paralelo, é interessante. Quando nós vamos ao continente, nós encontramos rios que desaguam, portanto, no mar. E temos a costa que formam estuários. E é lá que se forma toda a vida marítima. O que nós não temos. Chove em Cabo Verde de ano a ano, às vezes 2, 3 anos não chove. E o que é que fertiliza o mar? É a terra. A água que entra ao mar, que leva todo o lodo, todo aquilo que nós chamamos de porcaria aqui para o ambiente, toda enxurrada, é estrume para o mar, aquilo é bom para o mar. E então, no continente nós temos os estuários, temos as costas ricas, onde se produz o bagre e peixe que nós não temos cá. Mas nós dependemos do oceano, lá do alto mar, para os peixes entrarem. E o que acontece? Quando o atum ele baixa, vem do norte, faz a sua trajetória, no período onde encontra temperatura ótima para fazer, portanto, aqui a sua vida, e comer e coisa e tal, também reproduzir, ele encontra comida. E pronto, abastece. Mas quando vem a alta indústria pesqueira, faz altas capturas, portanto, o peixe que normalmente ele ataca lá fora, ele é um predador, e corre para dentro da baía para se abrigar. Abriga-se cá dentro porque encontra proteção e o atum não vem para cá dentro porque cá dentro não existem as condições de temperatura para ele estar e viver. Portanto, o peixe não vem. É por isso que a pesca artesanal, portanto, a partir das 5 milhas marítimas para dentro, está sem peixe. Esta é a razão. Agora, só para aqui concluir aquela parte, portanto, que queríamos aqui um bocadinho falar, é da questão da transparência. Tudo isto nos leva à governança, que a senhora embaixadora falou. A governança do setor pesqueiro, ele, como eu disse há bocadinho, ele é especial. E devemos ter uma linha que faz a ligação entre o Estado e a administração da pesca e as comunidades. Eu estou a falar da pesca artesanal. Nós acabamos por perder. Veja, por exemplo, na praia, em toda a Ilha de Santiago, nós temos uma única delegação marítima. Eu não estou a falar da questão do ministro estar em São Vicente. Não, São Vicente é Cabo Verde. O governo põe as estruturas onde achar que merece pôr dentro do seu plano de desenvolvimento. Mas convenhamos que você tem uma ilha como a Ilha de Santiago, com a dimensão que tem mais pesca do que todos os outros territórios, terra, em Cabo Verde, e você tem uma delegação aqui na praia, algures na Chara, com um gabinete metido num prédio, que você vai buscar os pescadores, pergunta onde é que fica, não sabem. Então, por que não temos? O Estado está longe da comunidade. Então, há um déficit de comunicação. E
a questão da comparticipação, repara, quando se fala de que houve uma avaliação que diz que a pesca artesanal está a se desenvolver a nível das comunidades pescatórias, aquilo que diz o meu colega, eu não sei a quem é que se entrevistou, mas aqui há alguma coisa que não bate certo, porque o essencial da pesca artesanal, o que é que a pesca artesanal reclama dentro do acordo, já que existe o acordo, e o acordo traz esta valência da comparticipação, é preciso que a comparticipação chegue à comunidade. Porque é a comunidade quem perde com o acordo. Perde mesmo. Existe uma pesca excessiva no alto mar. Ela é incompatível com o recurso. Mata o recurso lá fora. Portanto, o peixe não vem. Trava a migração. Trava a imigração, exatamente. E o pescador o que é que quer? Ele pode desistir da pesca. Já que vocês estão a matar tudo, permite agora utilizar a sua expressão, ou comer tudo, comam e eu vou fazer outra coisa. Mas onde é que está o crédito? Aquilo que se pôs devia resultar, portanto, dessa tal compensação. Exatamente. Não é colocar um crédito nas instituições de microcrédito e dizer-me vai lá buscar e eu não tenho condições de ir buscar esse crédito. Muito bem, vamos ver como é que a Sucla em São Nicolau consegue sobreviver, uma empresa com 85 anos de existência. Volto a lembrar que em 2022 exportou para os Estados Unidos da América 520 mil latas. Me parece que é um trabalho gigantesco numa empresa antes micro, agora se calhar macro, no quadro da exportação que consegue, sobretudo pelo acordo que conseguiu estabelecer com os Estados Unidos. Vamos ouvir. Portanto, na linha, a partir de São Nicolau, tem gerente de Sucla, Francisco Spencer. Francisco Spencer, bom dia. Bom dia. E obrigado por ter aceito o nosso convite. De nada, amigo, para agradecer. Francisco, na verdade, para nós está interessado saber qual que é o grande segredo de sucesso de Sucla e também se eu pudesse fazer para nós um balanço daquilo que tem sido a nossa atividade no Transacto. Bom, para começar, qual é que é o segredo de sucesso de Sucla? Acho que o segredo é conhecido de toda gente, que é o facto de Sucla ter um produto que é apreciado para um grande número de consumidores e que tem uma procura enorme, não só a nível nacional como internacional. E pronto, isso juntado a esforços de quem está a gerir e quem está a trabalhar na Sucla, tem levado a que a Sucla tem o sucesso que tem sido evidenciado até agora ali na Cabo Verde. É assim, que é suposto uma empresa moda Sucla conseguir viver 87 anos na ilha moda São Nicolau, onde é que tem problema de tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, é moda vamos falar, não está ali por causa, graças ao nosso produto e graças ao nosso esforço que não tem feito para bater a Sucla no mercado. Muito bem, e aquilo que tem sido a nossa produção, conservação e exportação no ano passado? A produção, é relativa à produção, é o que eu estava a falar. Relativa à produção, por exemplo, Sucla é dimensionado para trabalhar cerca de 5 mil toneladas de peixe por ano. E para dar trabalho a cerca de 200 a 210 pessoas. Nós nunca temos conseguido trabalhar mais do que 1.000 toneladas por ano. Ou seja, são bem falando em relação à produção, tem sido deficiente em relação àquilo que é a nossa capacidade. Isso por causa de falta de pescado, falta de matéria-prima, que podia garantir-nos um trabalho contínuo, um trabalho diário, de janeiro a dezembro. E pronto, e tudo isso acaba por condicionar uma empresa que devia estar num nível acima de desenvolvimento e que encontra nessa situação ali sim, precisamente por isso.
problemas que a gente atravessa na Cabo Verde. E para contorno... Sim. Em relação à exportação, em relação ao produto para exportação, não tem um acordo de exportação para os Estados Unidos, é um país onde não tem acordo de exportação, não tem um contrato de exportação com um cliente. A gente estabeleceu precisamente uma quantidade anual que é de 10 mil caixas para evitar gente que tem que correr o risco de incumprir o contrato o acordo que a gente tem mais de enviar produto para os Estados Unidos, e de uma forma que esta consiga gerir a quantidade e colocar no mercado conforme é acordado. Isso também devido à falta de matéria-prima, porque há sempre solicitação, cada ano sempre esta solicita que não aumenta a quantidade que é para ser exportado, mas a gente quer poder fazer isso para atravessar a situação que a gente atravessa na Cabo Verde. Para 2023, qual que é previsão de produção e que quantidade você prevê exporta? A previsão para 2023, nós sempre tem previsão que devia garantir sucla através um ano desafogado, que seria 1.500 toneladas de peixe para transformar, nesse caso de tunitos para transformar. Nunca tenho conseguido, raras vezes não tenho conseguido chegar na 1.000, há 2 anos não consegui chegar na 1.300 toneladas, mas até agora, nos últimos 15 anos, a gente tem conseguido trabalhar esse 1.500 toneladas. É mais ou menos 1/3 da nossa capacidade. Quanto à exportação, só não pode ultrapassar aquela quantidade se não tiver matéria-prima para a gente produzir, mas não terá sempre que garantir aquele acordado que é de 10 mil caixas por ano. Muito bem. Francisco, falando que em relação com o governo, com o Estado, você tem recebido algum tipo de incentivo? Não, incentivo é simplesmente aquele que é previsto na legislação para toda empresa. Nunca tem um incentivo especial para a Sucra, nem para uma empresa que está na São Nicolau. O que devia existir, se não tem em conta a situação que a São Nicolau está a atravessar. Talvez a relação de São Nicolau com o governo, mais Estado de Cabo Verde, Estado de Cabo Verde mais parte desse território, talvez tenha sido uma relação de um padrasto, mas um padrasto mau, um padrasto que está liga para ser ilha, e pronto, então considero que a relação tem sido assim, porque nós é tratado de uma forma desigual, nós não te referia a São Nicolau, não tem dificuldade na tudo, no transporte, na saúde, na educação, enfim, na tudo coisa que pode ser que é imaginável. E isso tudo está a causar perda de população. Não tem perda de população na São Nicolau, que é uma coisa que ameaça mesmo o futuro de São Nicolau. Não passa a ter dificuldade na mão de obra, enfim, e numa ilha a desenvolver, a perder população moda São Nicolau, está a perder nos últimos tempos. Muito bem. Se relação com o governo, enfim, é uma relação moda bufla de uma espécie de filho e padrasto, digamos assim, em relação a apoios internacionais, não sabe, por exemplo, uma sociedade ultramarina de conservas também teve uma almofada financeira que é bom, que resulta de uma parceria comercial e económica dos Estados Unidos da América para apoio ao setor privado na Cabo Verde. Foi $500 milhões dos Estados Unidos para aumentar a exportação de sucla para os Estados Unidos da América. Falar uma coisinha de aquela parceria comercial e falando até que ponto aquela injeção financeira permite que em 2022, por exemplo, não se consiga duplicar a exportação para os Estados Unidos. Financiamento dos Estados Unidos, que é propriamente uma almofada financeira. É assim,
ele é enquadrado ele está nesse contexto de Covid, né, de impacto que Covid teve na São Nicolau, não propriamente no Sucla, porque nós não conseguimos aguentar sem tem que fechar, sem ter que despedir ninguém, sem recorrer a incentivos, a benefícios que o Estado disponibiliza na altura, mas esse financiamento é propriamente uma almofada financeira. Ele é um financiamento, sim senhor, para ajudar. Sucla, que tinha um projeto de ampliação e remodelação de algumas áreas de produção, em termos de construção, Sucla terá que fazer toda a construção do que terá que ser construída, e Estados Unidos está a financiar alguns equipamentos que não têm necessidade. Ele é um financiamento que tem exigido que cada dólar que os Estados Unidos dá, e tem possibilidade de disponibilizar cerca de meio milhão de dólares, 500 mil dólares. Para cada dólar que os Estados Unidos dá, Sucla tem que investir um dólar também. Ou seja, se não investir 500 mil dólares, não está a conseguir também dos Estados Unidos uma ajuda que é importantíssima, sem dúvida, de 500 mil dólares, que tem esse fim também não só de minimizar o impacto do Covid na São Nicolau, porque ele é um investimento que também fazer com que o Sucla tem mais produção, tem mais salário para pagar, mais postos de trabalho, e que tendo mais produção, aumenta assim a exportação para os Estados Unidos, que é uma coisa que este interesse que vem acontecer. Muito bem, interessante também. Paulo, este aqui é bem o exemplo de que, afinal, podemos ter uma frota marítima grande e uma indústria pesqueira para Cabo Verde. Eu estive a fazer umas continhas. Eu não concordo quando o governo diz que aquilo que ele pode poupar reduzir nos carros top de gama que compra, em alguns gabinetes, no ar-condicionado, em coisas que o povo diz, mas que ele diz, não é, o próprio primeiro-ministro já disse isso. Não é por aí que nós aumentamos ou arrecadamos dinheiro para comprar. Mas se nós comprarmos, em vez de um Jeep que custa 10 mil contos ou 8 mil contos, comprarmos um de 5, que vai a todos os lugares e todas as ribeiras de Cabo Verde, nós poupamos 3, 4 mil contos em cada carro. Em 5 carros ou 4 carros já temos um barco para pesca semi-industrial. Tá vendo? São estas contas. Em 4 anos, em uma legislatura, em 2 legislaturas, nós conseguimos. Nós não conseguimos porquê? Porque está bom, né? O acordo está, o dinheiro entra, nós vamos passeando, passa a expressão, vamos fazendo as coisas à nossa maneira crioula, e depois, quando damos conta, estamos diante de um desafio grande, que é o tempo esgotou. A União Europeia disse, não temos mais tempo, vocês têm que resolver o problema. E aí a União Europeia fica, nós vimos a entrevista, a União Europeia fica numa saia justa, porque é parceiro, a não querer bloquear Cabo Verde, e Cabo Verde fica a gaguejar, nós vimos o ministro a gaguejar. Então, esta situação é preocupante, é para pensar, porque depois nós temos a comunidade que esforça-se a não conseguir atingir os resultados. O que é que as recomendações que nós fizemos em 2018, em Conakry, disse para a pesca artesanal, aqui na zona oeste africana? Há que incluir os operadores no processo de preparação e negociação dos acordos de pesca. Desde a preparação até a negociação. Para quê? Para que, através das suas organizações, possam saber o que é que foi negociado e eles levarem as contribuições de o que é que precisam e quais são os mecanismos que propõem para que sejam compensados, e fixar por cada acordo os valores a compensar aos operadores. Não só para comprar motores, para comprar botes, mas também para pensarmos o sistema de segurança social na pesca, por exemplo, na pesca artesanal. Jorge. Sim, eu queria rapidamente sobre a Sucla. Eu penso muito importante, não é, pôr aqui
o que se passa com empresas concretas no setor, né? Eu queria fazer uma consideração que é o seguinte: o Sucla, que é uma empresa que a gente conhece desde criança, não é? É o caso típico de que, não é, de que é preciso, de facto, capacitar, não é, as nossas empresas nas várias ilhas, não é? Não o que vem acontecendo desde 1984, eu lembro com a vinda de um técnico que arrasou, não é, as ilhas em termos de indústria, de processamento, não é? E em termos de desenvolvimento do setor de pesca, não é? Arrasou em todas as ilhas e ficou a ser, não é, tudo focado numa ilha só. Aliás, toda essa política de pôr todo um setor numa ilha só e tratar tem dado mal. Isso não se faz num arquipélago com potencialidades em várias ilhas por desenvolver esse setor. Isso não se faz. Com a agricultura não se fez. Com o ensino não se fez. Em nenhum setor se fez o que se faz aqui. Portanto, a Sucla claramente precisa de mais apoio e penso que o que se está a prever no acordo irá certamente, não é, no caminho de melhorar, portanto, melhorar condições para que a Sucla melhore. Portanto, com o desembarque de matéria-prima, não é? Mas com apoio à descentralização da formação para o setor, os investimentos, o acesso a crédito e instituições adequadas nas ilhas. Enfim, portanto, eu penso que a Sucla, portanto, representa, com a sua potencialidade para crescer, para melhorar a sua produção vis-a-vis o seu potencial, mostra o que é preciso, não é? Para cá ver no setor de pesca. Aliás, o Sr. Ministro do Mar recentemente fez uma coisa que ninguém mais fez há muito tempo. Que, por exemplo, em Santiago não há condições, não é? Não tem condições para transformação, mas não tem condições para o básico, não é? Não tem infraestruturas portuárias de pesca, não é? Não tem, portanto, formação. Há mestres, há anos, à espera das pescas para viabilizar formação para mestres de pesca. Não se forma fora de São Vicente. Não é? Não há investimento. Essa gente não tem como aceder a investimentos, ao processo de atualização da frota. Tem estaleiros rudimentares, mas que produzem embarcações semi-industriais, mas não têm qualquer apoio técnico nem financeiro a capacitação. Portanto, precisa de todas as condições antes de falar de indústrias conserveiras a nascerem cá em Santiago. Havia, mas há gente que destruiu. Agora são precisas condições básicas para haver indústria conserveira. Vamos meter em linha mais uma vez a embaixadora da União Europeia, Carla Grijó. Um outro programa da União Europeia que eu penso poderá também apoiar muito o desenvolvimento da economia azul e nomeadamente do setor das pescas, que assim já temos uma aprovação em Bruxelas. É um programa regional que se chama West Africa Oceans, Sustainable Oceans, West African Sustainable Oceans. Portanto, é um programa que diz respeito a Cabo Verde, mas também a outros estados costeiros da CEDEAO, mas que vai ser gerido a partir de Cabo Verde. E esse sim, sabemos já que terá um montante na ordem dos 59 milhões de euros. Obviamente não se destina este bolo todo a projetos em Cabo Verde, mas Cabo Verde estará aí incluído e, como eu disse, o programa vai ser gerido a partir de Cabo Verde, o que dará também visibilidade a Cabo Verde como um país ligado ao mar e ao desenvolvimento de políticas sustentáveis para o mar. E pode tratar de coisas tão diversas como o desenvolvimento da economia azul e da aquacultura, por exemplo, até à questão do combate à pesca ilegal ou irregular, não só em Cabo Verde, mas
mas na região da África Ocidental, e isto sempre com base em conhecimento científico, que eu penso que é um dos temas que também tem sido muito falado em torno das questões marítimas, que precisamos de conhecer melhor o mar e os recursos do mar, porque só assim podemos geri-los também de uma forma eficiente e sustentável. Esse foi, aliás, um tema que esteve bastante presente numa outra reunião que teve lugar no Mindelo no final de janeiro, durante a Oceans Race, em que houve em paralelo também uma conferência sobre o mar no Mindelo, e este tema da utilização dos conhecimentos científicos e do desenvolvimento de conhecimentos científicos em torno do mar é muito importante, porque o mar de facto é ainda muito desconhecido, mas tem um potencial de desenvolvimento muito grande, mas temos que o fazer de uma forma que não ameace os recursos. Qual seria a estrutura interna que iria gerir, portanto, este programa? Esse programa vai ser gerido a partir da delegação aqui de Cabo Verde. Quando o programa estiver na sua fase de execução, vão ser abertas candidaturas. Normalmente, a forma como os programas da União Europeia são geridas é através daquilo que nós chamamos Call for Proposals, portanto, são candidaturas públicas às quais as entidades podem ser... As candidaturas têm primeiro que ser definidas para definir qual é o perfil de entidades para as linhas específicas, e depois são publicadas e são geridas de forma completamente transparente, e os resultados publicados. E ainda estamos numa fase precedente, que é da aprovação. Para já sabemos que o programa vai de facto ter seguimento e que vai ter este volume financeiro. Agora temos que passar à etapa seguinte, que é o desenho precisamente das diferentes componentes do programa. Muito bem, José Jorge, fora do quadro do Acordo de Pescas, enfim, há ainda outros importantes aportes que a União Europeia vai disponibilizar para Cabo Verde. O projeto vai ter sede em Cabo Verde, não sendo exclusivamente para Cabo Verde, mas enfim, são coisas também que importam considerar. Sim, eu penso que tanto o projeto que se fala, por exemplo, o Global Gateway, não é? Mais este que julgo ser um fundo, não é? O fundo West African Sustainable Ocean, eu penso que são meios de que Cabo Verde tanto precisa, não é? Para sustentar o desenvolvimento do setor, não é? Desde que sabiamente gerida por parte de Cabo Verde, não é? Esse fundo, o Western African Sustainable Ocean, não é tudo para Cabo Verde, mas Cabo Verde deve aproveitar o facto de sediar, não é? O fundo e ser agressivo, no bom sentido da palavra, não é? Para propor medidas, para propor, portanto, projetos que têm a ver com a melhoria do setor em termos de sustentabilidade. São os tais outros aspectos da economia marítima que fez referência nisso. Mas também em termos de capacitação técnica, financeira e de assistência técnica para melhorar o desempenho no setor. Não é? Paulo. É bem-vindo. Nós vivemos sempre disto. Cabo Verde sempre foi um país de aproveitar aquilo que os nossos parceiros não conseguem pôr à nossa disposição. E quando nós servimos de plataforma a nível regional para recolher esses recursos, devemos saber tirar o máximo de proveito, como o Senegal o faz e os outros países também o fazem. E aqui devemos fazer um parênteses para dar parabéns à nossa diplomacia. Cabo Verde tem uma diplomacia muito boa. Eu queria falar de dois aspectos aqui aproveitando esta intervenção da senhora embaixadora. A aquacultura, e falar um bocadinho daquilo que são as intervenções que a Ropa CV tem neste momento para captar os recursos. A aquacultura, nós tivemos a felicidade de fazer um estágio em aquacultura em terras egípcias, portanto o berço de muitas atividades antigas. E o que é que trouxemos de lá é que a aquacultura, quando a fazemos no mar,
prejudica o sistema marinho. Porque há sedimentos. Como é que nós alimentamos esses peixes? Com ração, falando em termos práticos. E essa ração acaba por sedimentar. Ele não consome todo. Aquilo que sedimenta vai no fundo e cobre os nossos corais. Deixa de produzir aquilo que o nosso colega chamou de fitoplâncton, que são plantas marinhas que alimentam e fazem troca de gases do dióxido de carbono para o oxigênio no mar e acaba por alimentar os peixes. Então, a aquacultura, é preciso Cabo Verde saber selecionar o que é que quer. A aquacultura no mar não é aconselhável. Por isso é que uma vez um mestre disse assim: mas se vocês têm peixe, por que é que vendem todo o peixe depois para vir fazer aquacultura? Quem não tem peixe que faça aquacultura. Portanto, vocês trabalhem na poupança do vosso peixe, façam uma boa gestão, para não terem que fazer a aquacultura. Quem não tem peixe, que faça aquacultura. A Ropa CV, neste momento, para poder captar os recursos e cooperar com o Estado, estamos a preparar um Fórum Nacional de Pesca Artesanal. Por isso, exortamos, cumprimentamos... Nós quem? Nós, Ropa CV, Rede das Organizações de Pesca Artesanal. Muito bem. De Cabo Verde. Aproveitamos para cumprimentar todos os senhores presidentes de Câmara e senhoras presidentes, temos uma, de Santa Catarina, que apoiem o transporte tanto do seu representante para o centro, a sede onde irá acontecer. Em princípio, em princípio vai ser na praia, como centro, e irá ser, estamos a prever que seja em maio. Estamos a contar com a cooperação espanhola, estamos a contar com as câmaras municipais, a cooperação espanhola através da Família de Mar, que é uma organização que está cá em Cabo Verde. Estamos a contar com as câmaras municipais, um destaque para a Câmara Municipal da Praia, portanto, que acolhe. Estamos a contar com o Estado de Cabo Verde, através do Governo. Estamos em sintonia com o atual diretor, o recém-impulsado diretor nacional da Economia Marinha, que aproveitamos para felicitar e desejar sucessos na função. O colega Carlos Monteiro, e enfim. Então, estas ações são portanto, aquilo que estamos a preparar para que possamos ouvir, qual é o objetivo? Ouvir os operadores de pesca e trabalhar um plano. A partir desse plano, termos uma orientação para onde é que devemos seguir. Eu queria rapidamente, já tínhamos abordado essa questão do handicap da aquacultura, mas eu queria somente relembrar ao nosso colega que, apesar de tudo, apesar desse handicap do processo da aquacultura, não é? O mundo vive em 52% do fish farming, da aquacultura. Não é? Portanto, não é? Apesar dos handicaps, o mundo decidiu por desenvolver essa atividade, portanto, para a aquisição do pescado para a dieta alimentar, que é o melhor. Eu devo dizer que Cabo Verde, infelizmente, não pode fazer aquacultura senão no mar, porque não tem água, não tem, portanto, e isso é dito por especialistas de pesca cá em Cabo Verde, que falou, não vale a pena falar de criar, portanto, fazer fish farming, porque não há água, não é? Água doce, não é? Para se produzir, como eu vi se fazer na União Soviética, se calhar, e agora não é em água doce porque não há. Por isso, aqui, de facto, só faz sentido falar da maricultura. Eu penso que, apesar das dificuldades, não é? Desse processo de sedimentação que, ao fim e ao cabo, impacta negativamente os corais, há que ver, não é? Em que sítios instalar, porque a aquacultura é para vencer no mundo e para Cabo Verde. Eu deixava, finalmente, algumas palavras em relação ao acordo. Eu, apesar de ainda não haver essa tal carta política atualizada, que eu acho que deve criar condições políticas para o desenvolvimento sustentável, adequado do setor de pesca, o que permite a sustentabilidade dos acordos, de fazer acordos e sustentá-los, não é? Eu chamava a atenção
para continuarmos com esse acordo. Porque, repara, o pescado, a contrapartida do pescado para a União Europeia é dos poucos, portanto, das poucas contrapartidas que Cabo Verde tem para oferecer à União Europeia. José, antes de avançarmos por essa parte... E a cooperação tem que ser win-win. Sim, deixe-me meter na linha mais uma vez o gerente da UCLA e nas considerações finais introduz esse elemento que me parece bastante importante. Francisco, uma última questão. No quadro de renovação daquele novo acordo de parceria de pesca entre a União Europeia e Cabo Verde, a embaixadora da União Europeia assegura que tem uma grande possibilidade de aquele parte, a tal derrogação que te permite com que não utilize alguns produtos de pesca da União Europeia, pode bem ser estendido a outras empresas de tratamento de pescado e portanto, a minha pergunta é de que forma você acolhe aquela possibilidade de lei? Pode ser uma coisa benéfica para a empresa se, na verdade, acaba por ser incluído no próximo pacote 2024-2029. É assim, a derrogação é ótimo para Cabo Verde. É uma derrogação feita a Cabo Verde, que é propriamente só a empresas, mas é feita a Cabo Verde. A partir do momento que isto faz a derrogação de envio de produtos para os Estados Unidos, para a União Europeia, toda empresa que está nesse setor está beneficia dele. Mas ele é ótimo para frescomar, por exemplo, com uma empresa que tem necessidade disso, porque este trabalho é que matéria-prima importada, e pronto, e a exigência da União Europeia para fazer com que haja necessidade de derrogação, porque a matéria-prima que nós disponível ali na Cabo Verde é suficiente para frescomar, por exemplo, produzir a nível e quantidade que está a produzir. Para nós ele nunca tem influência nenhuma, nós nunca tem esse problema ali. Se não tiver que exportar para a União Europeia, nunca precisa de derrogação da União Europeia, porque nós não cumprimos aquelas normas de produto de origem. Ou seja, nós não trabalhamos matéria-prima que é de água de Cabo Verde. Então, na minha entender, sim, é ótimo, porque frescomar para empregar milhares de pessoas, ou pelo menos 1 milhar de pessoas, e Cabo Verde tem a necessidade de olhar frescomar, de continuar a exportar todos esses produtos que eles têm exportado para a Europa. Nós problema em relação à União Europeia ou outra tem mais a ver que a atribuição de licenças de pesca a barcos daquela região lá, e que a possibilidade de fazer captura e de colocar partes de captura no mercado. Isso sim, isso seria uma solução para resolver essa carência de matéria-prima que não tem. Açúcar, principalmente, para trabalhar só com matéria-prima da água de Cabo Verde. Muito bem, Francisco, muito obrigado pelo apoio, pela participação nesse programa ali, e não te desejo sucessos para a boa empresa. Ok, muito obrigado. José Jorge, antes de passar a palavra, vamos ouvir apenas um extratozinho da embaixadora da União Europeia e fechamos com os vossos comentários. Está bem. O que eu lhe posso dizer sobre a derrogação, ela chama-se derrogação às regras de origem. Considera a possibilidade de ser alargado para o próximo pacote? Bom, pois convém esclarecer que se trata de duas questões que estão interrelacionadas, mas que são tratadas de forma separada. Porque esta derrogação às regras de origem diz respeito não ao acordo de pescas, mas a um outro sistema comercial do qual Cabo Verde é beneficiário, que é o conhecido pela sigla SPG+, que é o Sistema de Preferências Generalizadas, e que permite a alguns países, Cabo Verde, salvo erro, é o único país do continente africano que é beneficiário deste SPG+, e que permite a estes países beneficiários acederem ao mercado interno da União Europeia. Os seus produtos acedem ao mercado interno
da União Europeia sem taxas ou, às vezes, com taxas, mas com taxas muito reduzidas. Mas para isso há uma regra de origem, ou seja, esses produtos terão que ser produtos originários, neste caso, de Cabo Verde. O que é que se passa com o setor das conservas, nomeadamente? Como há esta dificuldade em obter matéria-prima suficiente para a procura da indústria conserveira em Cabo Verde, foi negociado com a União Europeia uma derrogação a esta regra de origem, e isso permite que peixe que é pescado noutras origens, não nas águas de Cabo Verde, seja transformado nesta indústria e entre no mercado da União Europeia como produzido em Cabo Verde, quando na verdade dentro da lata de conserva, digamos assim, uma percentagem não é de facto produzida em Cabo Verde, mas por via desta derrogação considera-se como se tivesse sido, pronto. E portanto, daí que esta derrogação tem de facto também uma relação com o desenvolvimento do setor das pescas e, neste caso em particular, da indústria das pescas aqui em Cabo Verde, embora não esteja regulada pelo Acordo de Pescas. Esta derrogação está em vigor por 3 anos e esses 3 anos vão terminar também no final de 2023. O que nós aqui, a delegação da União Europeia, não temos competência para negociar uma derrogação, mas podemos sim, isso já também foi manifestado durante a Comissão Mista, oferecer assistência técnica ao Governo de Cabo Verde para montar, digamos assim, o seu dossiê, porque se eu tivesse que aconselhar o Governo de Cabo Verde sobre este tema, o que eu diria que é importante é que Cabo Verde possa montar um dossiê que explique que há um sentido de direção, um sentido de progresso, digamos assim, relativamente ao setor, que há investimentos que estão a ser feitos para melhorar as embarcações cabo-verdianas, a frota cabo-verdiana, que permitirão a essa frota ir mais longe, ir aonde estão os bancos de pesca, para ser essa própria frota a alimentar também a indústria nacional. É preciso dar este sentido de que há coisas que estão a ser feitas. E penso que também o atual contexto internacional em que estamos a fazer face a consecutivas crises, não é? Também justifica que a União Europeia tenha alguma atenção para o facto, nomeadamente, do setor das pescas ser um setor que é de mão de obra intensivo. Salvo erro, uma das empresas europeias no Mindelo é o maior empregador privado em Cabo Verde e, portanto, isso também, penso eu, é um fator que deve ser sublinhado, que nas atuais circunstâncias é importante manter também até aumentar esse nível de emprego. Portanto, eu penso que é prematuro responder à sua pergunta, mas penso que está na altura de começar a montar essa argumentação por parte do Governo de Cabo Verde. Está na altura de montar essa argumentação que possa justificar um pedido de continuação dessa derrogação. E eu diria também que o facto de haver
estes outros apoios da União Europeia que estão previstos a médio prazo também ajudam a fundamentar esse sentido de progresso, porque de facto estão previstas melhorias, por exemplo, dos serviços portuários, nomeadamente no Mindelo. E isso, por sua vez, pode atrair mais embarcações aos portos, mais descargas, mais matéria-prima para a indústria conserveira. Isto de uma forma muito esquemática. É claro que a vida é sempre muito mais complicada. José Jorge, deixa-me colocar a questão. Enfim, decididamente temos que começar a pescar pelas nossas próprias varras e pelas nossas próprias embarcações. E como de resto, enfim, o Paulo previu que há uma altura em que a União Europeia irá trancar as portas a este nível. Sim, portanto, contextualizando, não é, no quadro do processo atual de negociações, não é, o que é que Cabo Verde há uma deve porta fazer aberta para continuidade. Ouvimos aqui a senhora embaixadora dizer isso. Sim, repara que ela diz que a própria União Europeia está endividando esforços no sentido de assistência técnica para que Cabo Verde possa contornar a questão das derogações. A questão de derogação irá continuar até quando Cabo Verde ter capacidade para produzir matéria-prima própria, originária, e assim, não é, portanto, responder aos critérios da União Europeia para evitar as derogações. Vai depender dos novos acordos. São exceções à lei, não é? Portanto, as derogações não podem continuar indefinidamente. Portanto, só termina, e para bem de Cabo Verde, quando Cabo Verde tiver capacidade genuína para produzir, portanto, matéria-prima de origem cabo-verdiana e, assim, portanto, continuar a exportar para a União Europeia sem problemas, sem necessidade de derogações. Eu estava a contextualizar as vantagens da manutenção dos acordo, não é? Não obstante eu entender que portanto, é preciso, portanto, medidas de raiz, não é? Até para melhorar a satisfação desse acordo. Eu dizia que esse acordo, portanto, é como se diz, um mal necessário, mas tem algumas vantagens, que é o seguinte. Primeiro, portanto, Cabo Verde finalmente pode oferecer uma contrapartida. A cooperação atualmente é abordada de forma a ser win-win. Portanto, você tem que dar alguma coisa. Felizmente que no setor de pesca a gente pode dar alguma contrapartida. Não temos tido capacidade de dar contrapartida em quase nenhuma matéria. Em segundo lugar, o número de marítimos, não é, empregues a bordo dos navios. Isso é grande coisa. Há muito tempo que, eu pelo menos entendo, que Cabo Verde deve ser uma base de prestação de serviços por parte de marítimos de Cabo Verde a bordo de navios. Os marítimos de Cabo Verde são muito procurados, não é? Pela sua plasticidade cultural, a vida, não é? Que portanto, trabalha muito bem no contexto da multiculturalidade a bordo de navios, não é? E pela própria capacidade e habilidade do marítimo cabo-verdiano em rapidamente, portanto, assimilar as técnicas a bordo de navio. O cabo-verdiano é muito procurado, não é? Filipinas, que tem 66 escolas, nós temos uma só escola, que é preciso expandir para Sotavento, e ter centena de leva de mão de obra marítima para a marinha mercante. Eu não estou falando só das pescas. Para a marinha mercante, e seriam, portanto, mais emprego para todos os cabo-verdianos. Todos os cabo-verdianos precisam desse emprego e trazer divisas, portanto, contrapartida económica para Cabo Verde. Uma outra vantagem, não é? Portanto, atual apreciação do acordo vigente, não é? E que antecipa algumas medidas que eu acho essenciais para o futuro desse acordo, nomeadamente a questão da proteção da biodiversidade, áreas marítimas. Essas condições estão no background para a pesca sustentável e, portanto, para sustentar os futuros acordos. A melhoria dos serviços portuários, essa medida
está para ser implementada há muito tempo. É preciso que os portos, de facto, tenham as condições do que nós chamamos de reception facilities. Portanto, são condições para receber, portanto, nos portos, o lixo, não é? Portanto, o lixo, os óleos usados, etc., dos navios. Essa é uma necessidade que, portanto, no contexto desse acordo, portanto, vai haver apoio. O tal Global Gateway, não é? Que tem a ver também com a proteção do ambiente, etc., não é? Portanto, será útil no contexto, não é, dessa colaboração com a União Europeia, que você pergunta para além dos acordos. Por último, não é, eu falava, portanto, essa iniciativa do Western African Sustainable Ocean, projeto, portanto, são os tais meios financeiros, há possibilidade para desenvolvimento, nomeadamente a aquacultura, o combate à pesca não regulamentada e ilegal, não é? A capacitação que é muito fundamental para a capacitação técnica e financeira dos nossos operadores. Eu termino a dizer que Amílcar Cabral sempre dizia, não é? Vamos para acordo, não é? Vamos dar o que nós temos. Se não temos, não nos, portanto, obriguem a acordos que nós não podemos sustentar. Muito bem, Paulo. Falando de acordo, eu acho que temos acordo. Temos acordo, sobretudo, quando nós todos acreditamos e somos a aplaudir a continuação do acordo. O acordo deve continuar, sim. Mas o acordo deve ser revisto de forma a que a distribuição do recurso, portanto, que emana do acordo, sirva à redução da pobreza em Cabo Verde. Quem é que nós temos no setor da pesca artesanal? Pobres, analfabetos, semi-analfabetos, pessoas que não tiveram alternativa. A realidade é esta. E a maioria dessas pessoas, quando deixam de trabalhar a partir de 60, 65 anos, vão para a pobreza, não vão para a reforma. Portanto, não têm relação com a Previdência Social, vão para a pobreza. O acordo de pesca, o recurso que sai de lá como contrapartida deve servir para este acordo. Eu vou dar-lhe um exemplo para terminar, mas antes vou dizer que eu sou redondamente contra a maricultura. Mas nós não vamos resolver isto aqui. A maricultura, quem nos vai dizer se é bom para Cabo Verde ou não? Como não foi bom para a China, não foi bom para a Índia, não foi bom para o Paquistão, não foi bom para os outros países asiáticos, também não vai ser bom para Cabo Verde. Um estudo comparado irá dar essa resposta, caro colega. Nós temos uma questão em Cabo Verde que é preciso resolver. A questão das infraestruturas de pesca que nós temos. A senhora embaixadora nos falou de uma estrutura nova que irá nascer em São Vicente. Mas, no entanto, quantas estruturas nós temos de pesca em Santiago? Veja Santiago Norte, veja Tarrafar, Ribeira da Barca, Rincón, Santa Cruz, São Miguel. Não temos infraestruturas de pesca. É preciso capacitar, é preciso trazer o desenvolvimento também para esta região rica em pesca. Ribeira da Barca tem um centro que devia, neste momento, estar a servir à pesca artesanal através da agregação de valores. Portanto, é um centro de agregação de valor que foi feito um em Santo Antão, um em Ribeira da Barca, a título experimental. Portanto, aquilo acabou por não funcionar e agora um empresário que acaba por trazer peixe do Senegal a pôr nessa... E nós vamos terminar agradecendo. Tempo é tempo, agradecemos, mas sobretudo aquilo que é nosso deve servir ao nosso povo. Amílcar Cabral também disse isso e nós aqui o confirmamos. Muito bem, agradeço a todos, a senhora embaixadora da União Europeia, Carla Grijó, que prontamente aceitou e participou, como vimos, através de uma gravação, que nós procuramos aqui tratar de secar através do comentário dos nossos convidados, José Jorge de Pina, gestor dos transportes marítimos, Paulo Varela, que é presidente da rede operacional da pesca artesanal, e também Francisco Spencer, gestor da UCLA, gerente da UCLA, que participou a partir de São Nicolau. Hélio Barros e Ivandro Mendonça estiveram na técnica, José Mário Correia, através da Rádio Alfa 89.9 aqui na praia e 96.7 na região de Barlavento. A todos agradeço e de todos nos despedimos até a próxima edição.
Curso de Os estágio. administradores têm que ser, na verdade, Ali isentos. na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades cumpram seu Com papel. essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, Economia, sociedade, educação, cultura, desporto. e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia.